vir um feiticeiro na feitiçaria dele e colocar esse óleo de ungir. Então tem alguns elementos que realmente... É porque, Luan, a grande missão do crente é... E hoje em dia eu fico vendo, tem muita gente que quer viver lá 200 anos e estão criando várias coisas na medicina, né? Tem até uns caras nos Estados Unidos. Mas a Bíblia diz que vai viver só até 120 anos, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Qual que é a visão de vocês? Você acha que a pessoa pode passar ali dos 120 anos ou não? Após os 120 anos ali, é como se fosse um software que desliga, né? Porque tem muita gente que... Você vai ver que as pessoas estão velhinhas ali e tal, tá com a saúde boa, né? A pessoa dormiu e faleceu, né? Eu chamo isso aí de morte bíblica. Essa morte é a melhor de todas, né? Eu acho que todo mundo queria ter uma morte assim. Sem sofrimento. Exatamente, tá? Pode ficar à vontade aí. O que nós vemos é uma queda abrupta da expectativa de vida após o evento do dilúvio, em que a atmosfera muda radicalmente. Hoje em dia, aqueles que querem viver mais tempo se submetem a condições como de câmaras hiperbáricas que replicam provavelmente as condições pré-diluvianas. Então, o que Deus faz é o seguinte: a partir daqui, em novas condições, você terá uma média aí de 120 anos, o que quer dizer que nós não necessariamente viveremos 120 anos, mas teremos esse potencial se nós não destruirmos o nosso corpo. Sim. Hoje em dia nós temos feito isso, não é verdade? Estava conversando lá com a doutora Lu. A doutora Lu falando da pirâmide alimentícia, que é uma falácia que coloca grãos embaixo e carnes e gorduras no topo, quando na realidade é o contrário. A nossa base alimentar deve ser feita por carnes, gorduras, entendeu? O veganismo não é de Deus. Não só... Queimar uma carninha é uma coisa maravilhosa. O veganismo não só propõe uma pirâmide alimentar que mata o homem, mas também propõe uma visão de mundo anticristã. Você sabia disso? Não, os que são veganos, o veganismo é a porta de entrada da ecologia profunda. E a ecologia profunda é a antessala do paganismo. Verdade, que coloca animais no centro de tudo, né? Os animais e tudo mais. Daqui a pouco os grupos de veganos são feministas, são antinatalistas, antipatriarcalistas, LGBTistas, etc, etc, etc. Daqui a pouco estão todos reunidos para bater palma para o sol, para o nascer do sol. Então isso é enaltecimento da criação no lugar do Criador. Se afastam do Criador e ainda são submetidos a uma prática alimentícia que é perversa, que é dada por esta pirâmide alimentícia que é feita para matar o corpo do homem. Também são muito chatos, né? Geralmente um vegano é muito chato. Eu fiquei um pouco constrangido de dizer essa característica. Não, é uma subversão, né, pastorzão? É uma subversão do que é o objetivo central, né? Então, assim, é óbvio que a gente, por exemplo, precisa cuidar da natureza, que é uma das pautas, né, da agenda. Mas nós, como cristãos, inclusive, são os movimentos que cuidam, né, desde universidade, orfanatos, hospitais. Essa ideia de cuidar da natureza, de cuidar das coisas que nós temos, não é o objetivo central da nossa vida, ou da nossa teologia, ou da nossa prática. Mas faz parte de um processo redentivo. Por que nós, por exemplo, eu sou médico, né, e também sou pastor leigo, Luan. Então eu sirvo as pessoas, inclusive essa cidade de São Paulo, né? A Igreja Cidade Viva São Paulo, a gente se reúne num teatro. Que legal. Né? Então, a Santa Palavra do Senhor, ela é apregoada, mas nós entendemos que o processo redentivo, o reino de Deus começa agora. Por que isso, o doutor, o pastor, o meu amigo Joe? Porque o Senhor, ele nos chamou a redimir. Paulo diz, inclusive, se eu me equivocar na referência, o pastorzão me interpela, de que a natureza aguarda ansiosa, em convulsão, em cólicas, a revelação dos verdadeiros filhos de Deus. Isso significa que... A redenção, né? A redenção dos verdadeiros filhos de Deus. Isso significa que nós precisamos, por exemplo, por quê? E essa é a maravilha do absoluto moral que vem da ética cristã, de uma ética que é calcada na pessoa de Jesus. Por que não jogar lixo na rua? Não jogar lixo na rua porque você pode ser multado, porque é feio, porque é antiético.
não jogar lixo na rua, porque isso vai contra, além da moral cristã, o processo redentivo que o Senhor já começou naquela cruz. Cuidar da natureza é preservar a natureza de forma inteligente, não é ir abraçar a árvore, mas é ter ter estratégias e cuidar de forma sistemática daquilo que o Senhor nos deu. É por isso que nós estamos falando aqui do processo redentivo, cuidando do corpo, cuidando da natureza. Então, assim, queimem uma carne, irmãos, juntem os irmãos, viu, Luan, pastor Tasso? Queimem uma carne, é bênção do Senhor, né? Entendam que nós estamos num processo redentivo para a glória de Deus. Então, abandonem agendas e sejam cada vez mais cristãos. A natureza não é a sua mãe. Não é. No máximo, se você quiser algum parentesco com ela, ela vai ser a sua irmã. Mas não é a sua mãe. Muito bom. Fantástico. Headline, viu, Matheus? Natureza. E você sabe que esse processo que a natureza cai é para resguardo do homem? Porque em Gênesis 3 tem um pecado, Deus vem e amaldiçoa a serpente. E ele olha para o homem, para Adão. E quando vai amaldiçoar Adão, faz com que a maldição desvie e caia sobre a terra. Porque essa questão da maldição recair sobre o homem seria resolvida em outro momento. Quando ele próprio, o Deus, ingressaria no espaço-tempo como homem para se fazer maldito em nosso lugar. Os que dizem que a maldição recaiu sobre a terra porque Adão era feito da terra, você esquece de Gênesis 2,19, que diz que os animais todos foram feitos da terra também. Sim. Então não é particularidade do ser humano ser feito da terra. Então é por isso que a natureza também sofrerá, graças à redenção do homem, a sua própria redenção. Pastor, tem uma dúvida aqui que é fé, ciência, natureza, né? Por que tem alguns animais que eles fazem simbolismo para o satanismo? Sei lá, aquela coruja, eles pegam coruja, cobra, pega bode. E tem alguns animais que já simbolizam a paz. O que é interessante, sabe o que é? Primeiro, que Deus, quando vem à Terra, ele vem na forma de homem. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 27. O inimigo de nossas almas não pode vir na forma humana. Ele tem que vir representado por um animal. Aí trazem as características de animais que acham que são do mal, etc, etc, no movimento satânico. A pomba, por exemplo, representa a paz porque aqui está lá no evento de Noé. Sim. Mas todos esses outros são questões culturais que levantam para a representação de elementos satânicos. Eu fiquei pensando, eu sempre pensando porque algumas coisas, é igual elementos, né? Exemplo, tem o óleo que o pessoal usa para ungir, né? Que é um simbolismo, né? É o óleo lá. Aí eu vi uma vez um feiticeiro falando, né? Que a gente fica andando nas redes sociais e ele fala assim, ó, você pode ver, tem coisas que mesmo o bruxo não pode usar. Exemplo é o óleo de... Ele falou, você nunca vai ver um feiticeiro na feitiçaria dele colocar esse óleo de ungir. Então tem alguns elementos que realmente... É porque, Luan, a grande missão do crente é posicionar-se. A única guerra verdadeira do crente é pela fé. Pela fé, né? Porque em fé nós proclamamos uma guerra que já foi vencida. Amém. Não é verdade? Agora você tem que se posicionar. Eu sirvo ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, e pode fazer fila de diabo um atrás do outro que ninguém consegue. Mas não é por mim, é por quem está em mim. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, habita em nós. É por isso que não há legalidade para o inimigo de nossas almas agir em certas áreas. Agora, nós temos que nos posicionar. A minha graça te basta. Nós temos que nos posicionar. Saia daqui, Satanás, em nome de Jesus. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as hostes malignas de Satanás nada podem contra nós, porque somos feitos, aqueles que entregamos a nossa vida ao Senhor, somos feitos filhos de Deus, e o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, vem habitar em nós.